Começar o vídeo de hoje primeiro desejando um feliz ano novo para todas as pessoas, um feliz 2025. Desejo muito amadurecimento e desenvolvimento para vocês. Eu falo que problema e dificuldades na vida a gente não tem como fugir, mas quando a gente tem amadurecimento a gente consegue lidar muito melhor com tudo isso, consegue desfrutar e consegue usar das crises como oportunidade. Então que esse ano de 2025 vocês possam desenvolver e amadurecer para viver de uma forma muito mais contente, muito mais de abundância e de muito mais desfrute diante das dificuldades que tem na vida, que a gente não tem como fugir. E eu quero começar, o último vídeo eu falei um pouco sobre eu descansar, sobre ter desativado as minhas redes sociais, da importância disso, e realmente foi muito bom, foi renovador para mim. Eu fiquei sem fazer vídeo, sem nada, foi um tempo muito precioso. E eu aproveitei para retomar algumas coisas que eu tinha do ano de 2024, mas eu ainda não tinha me aprofundado mais. Eu tinha feito, mas ainda precisava ir mais a fundo. E uma delas era o genograma familiar. Eu participei da Jocum, né? Finalizei em outubro, a Escola da Família. Para quem não conhece, a Jocum é uma organização missionária, mas é uma universidade das nações, onde trabalha treinamentos, discipulado. E a Escola da Família foi uma das coisas que foi muito importante também para esse processo, né, de entender sobre aconselhamento familiar, sobre terapias, mas eu falo que não é uma ferramenta. A Escola da Família é para mim, e dentro do que eu vivo dentro dela eu acabo transbordando na vida de outras pessoas, mas é muito mais do que um treinamento, é algo realmente para tá alicerçado um fundamento familiar que eu não tive, que eu achei que seria muito importante ter nesse momento da minha vida. E quando eu fiz genograma familiar, eu percebi que eu já sabia, mas não tinha olhado muito para isso, que eram os vícios familiares, né? O genograma familiar, ele é como se fosse uma árvore genealógica, onde eu coloco lá os dados dos meus pais, avós, dos meus filhos, dos tios, e a gente vai vendo como que foi os relacionamentos, os vícios, as doenças, para entender o que eu tenho predisposição dentro da minha família, para eu entender quais eram os vícios. E uma das coisas que eu percebi era muito sobre a bebida, né, como vício. Tinha droga também, mas não foi o foco. Mas de alguma forma isso me fez olhar para minha família e pensar, opa, eu preciso orar mais por essa área, e olhar também como pode ver se esse padrão tinha sido rompido ou se eu precisava romper. E foi muito importante nesses dias fazer isso, porque enquanto eu estava orando por isso, eu tive uma experiência muito bacana com Deus, e é isso que eu quero partilhar aqui. Eu sou muito simbólica, então a forma que Deus fala comigo é uma forma mais simbólica. Então todas as vezes que eu vou orar, eu fecho os meus olhos, eu visualizo, eu converso com Deus ali, com Jesus, e vou andando em ambientes para de alguma forma eu conseguir visualizar ali aquilo que Ele está tentando falar comigo, a forma de relacionamento que eu tenho com Deus, a minha intimidade. E num desses momentos, eu estava orando já há um tempo. Eu também tenho a questão de pessoas que atendem já com vícios, mas o meu foco mesmo esses dias era realmente olhar para minha família. E quando eu estava fazendo essa oração, quando eu estava fazendo esse processo, eu me via de novo nesse jardim, e eu via nesse jardim, né, Jesus estava ali comigo, e eu via um buraco, e ali tava drogas, né, enterrando drogas. E aí eu fiz a pergunta para Jesus, eu falei, ué, mas por que tá enterrando drogas ali? O que significa? Aí ele me fez uma pergunta, essas drogas, elas podem se tornar uma árvore? Aí eu falei, claro que não. Aí ele falou, exatamente. E aí eu falei, mas o que o Senhor quer falar comigo? Não tô entendendo. Eu falei, isso não gera vida. Ele falou, exatamente. E aí eu comecei enquanto eu conversava com Jesus ali, eu fui entendendo aquilo que estava falando, aquele simbolismo daquilo que eu estava enxergando. E aí foi muito forte para eu entender como eu estava visualizando as coisas dentro da minha vida. Quando eu olhava ali aquela semente que seria a droga, a droga ela não tem como dentro de um solo, se você colocar lá, ela ter uma raiz, se tornar uma árvore, dar frutos. Ela não tem como gerar vida, porque para morrer precisa estar vivo. E uma droga ela não está viva, ela não é um ser vivo. E toda semente que a gente planta, ela precisa morrer para gerar uma raiz, para gerar ali uma árvore, para se tornar
frutos. E ali foi uma forma simbólica de Deus trazer, por que você está focando naquilo que não gera vida? Naquilo que não tem como ter raiz, como se tornar uma árvore, como dar frutos. E aí eu comecei a perceber e olhar, né, dessa forma mais simbólica, e comecei a focar minhas orações de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de focar nos vícios, focar naquilo que precisava gerar vida dentro da minha família, quais palavras que eu precisava declarar, quais orações eu deveria fazer, quais palavras eu deveria declarar sobre a minha família, o que Deus diz sobre a minha família, sobre essas áreas, porque isso que é o que realmente pode gerar uma semente, pode gerar uma raiz e pode se tornar uma árvore e dar frutos dentro da minha família. E isso foi muito mais do que olhar só para a droga em si ou sobre o vício ali em si, mas olhar para todas as áreas, né? Aquilo que às vezes estamos olhando para a maldição em vez de olhar para a bênção. E quando a gente foca na maldição, aquilo cresce de uma forma e às vezes parece que Deus é tão pequeno diante daquela situação, quando na verdade quando a gente foca naquilo que realmente gera vida, aquilo tem um poder transformador. O amor tem um poder transformador, a generosidade tem um poder transformador, a oração tem um poder transformador, palavras de vida tem um poder transformador, atitudes, né, baseadas em fundamentos, em princípios bíblicos têm poder de vida. Então isso para mim foi algo assim muito bacana. Eu até compartilhei com algumas amigas, com algumas pessoas que eu tava perto, e eu achei que era importante também partilhar aqui. A gente tá começando um novo ano e eu acredito que muitos passaram por muitos problemas. O ano passado foi um ano bem difícil para mim, um ano onde eu tive que lidar com lutos tardios, com mudança de estado, com situações mal resolvidas que eu não resolvi anos atrás e que começaram a aparecer. Todas as coisas que eu não quis enfrentar 5 anos atrás começaram a aparecer agora. Então foi um ano bem difícil, mas eu percebi que muitas vezes eu ficava sem energia quando eu focava nessas coisas, mas quando eu focava naquilo que realmente eu podia fazer dentro da condição que eu tinha, eu conseguia, sabe, ir muito além. E isso ficou muito marcado para mim. E eu acredito que para esse tempo, muitos aqui, agora eu não tô falando só de pessoas que estão aí do outro lado, que estão vivendo com alguém que está dentro de um vício, porque é difícil, porque tem algo ali que precisa ser trabalhado, né? Até porque quando existe uma dependência, existe às vezes um codependente ali, então tem todo um processo. Mas é realmente para trazer esperança hoje de olhar para aquilo que Deus ele tem para você nesse tempo. Qual é a palavra que Deus declara sobre você, sobre essa situação? Como você pode deixar a maldição? Eu falo que ela não é um lugar, um estado que você pode ficar. Ele é um diagnóstico, um sintoma. Se você tá vendo que não tá dando frutos, que tá ruim, que tem sintomas de vícios, que tem sintomas de dependência, que tem sintomas de algo que não está bom, que está ruim, que está podre, você olha aquilo, mas você pode tornar aquilo bênção, você pode transformar aquilo é só um diagnóstico que precisa algo ser identificado, que existe uma raiz de um problema ali. Mas não é para focar na maldição como algo ruim, é para olhar para aquilo e ter um diagnóstico de transformação. Por isso que eu comecei o vídeo aqui falando sobre a questão de desenvolvimento e amadurecimento, por conta dessa importância de olhar para essas áreas com um olhar diferente, com uma visão diferente. Então, eu quis trazer esse vídeo, falar um pouquinho sobre isso, que como eu falei, é uma forma mais simbólica, é a forma que Deus fala comigo, mas que me trouxe muito, acho que muito discernimento para como orar, para como ser mais específica e para como começar esse ano de 2025. Olhando com um olhar, com uma visão muito mais frutífera, uma visão do que eu posso gerar na vida do outro, quais sementes eu posso trazer ali para a vida dessa pessoa à minha volta. E é isso esse vídeo de hoje. Quem gostou pode compartilhar para pessoas, se você tem alguém que está passando por isso, por não conseguir enxergar nesse momento a bênção, enxergar de uma forma diferente as dificuldades que tem passado, ou olhando para aquilo que só pode matar o corpo, mas não pode trazer vida, não pode trazer algum benefício, ou transformar, ou ser algo que vai realmente trazer uma mudança para toda a família, para toda a casa, para aquele ser humano. Eu falo da importância que tem os recursos que Deus nos entregou
E quando a gente está nesse lugar de dependência, nesse lugar de não estar gerando vida, esses recursos eles vão morrendo, são talentos que morrem. E não é isso que Deus tem para nós. Então, neste dia, se inscreva no canal, fique à vontade para mandar perguntas. Eu vou deixar habilitado aqui os comentários também, pode comentar. E como do início eu falei sobre o desenvolvimento, amadurecimento, quem quiser amadurecer, desenvolver, quem quiser caminhar comigo também, fique à vontade, eu estou à disposição. E é isso, pessoal. Um grande beijo.